Boa noite, senhoras e senhores. Está começando a nossa live aqui no Instagram. Live que nós estamos iniciando em prol da nossa campanha de governador do estado do Amazonas. Campanha qual nós estamos liderando o movimento na internet, estamos liderando todas as pesquisas que aparecem de intenções de votos. Eu me chamo Miquel Maurício de Oliveira Júnior. Estou candidato a governador do estado do Amazonas. Tenho várias propostas pessoais, propostas individuais que eu elaborei ao longo de 4 anos em que venho me preparando para governar o estado do Amazonas. Estamos começando a nossa live, são aproximadamente 8 horas da noite do dia 17 de agosto de 2026. Iniciamos a nossa campanha eleitoral no dia 16, que foi ontem, fazendo uma live de apresentação das nossas músicas no Facebook. Hoje nós estamos iniciando uma live aqui no Instagram e nós fizemos aqui vários assuntos em que nós vamos abordar nessa live, assuntos relacionados à minha candidatura a governador do Amazonas em 2026. Eu decidi ser candidato a governador do estado do Amazonas. Vou contar um pouco da minha história política para entrar na política do estado do Amazonas, para entrar na política do estado, do nosso estado aqui. Eu iniciei minha carreira na política no ano de 2020, em que eu estava afiliado a um partido político e na época eu estava fazendo um trabalho em que estava movimentando muitas pessoas. Nós conseguimos registrar cadastro de pessoas à frente da empresa que eu estava tocando naquele momento. Mais de 15 mil pessoas. Quando chegou no tempo da eleição, estava acontecendo a pandemia, nós tínhamos um cadastro de 15 mil pessoas. Eu entrei na política local da cidade de Quari. Fiz uma candidatura, ganhei as eleições. Eu fiz uma promessa de que eu ia pegar os recursos públicos, ia fazer um grande montante, ia fazer a compra de 25 mil motos. Eu conquistei o voto dos eleitores da cidade de Quari no ano de 2020. Trabalhamos um ano assim em um plano de governo para a cidade de Quari. Eu queria na época uma mudança assim radical, tirar todos os funcionários, colocar os meus funcionários, colocar as pessoas que me apoiaram na eleição para ficar nas vagas da prefeitura. Foi uma briga muito difícil pelo fato de eu não ter muitos vereadores na Câmara para comprar essa briga para mim. E nós passamos um ano lutando por essas questões. E quando foi no ano de 2021, tivemos uma eleição suplementar, em que eu ganhei as eleições suplementares. E na época, o governador do Amazonas era o Wilson Lima, em 2021. Ele veio aqui, ele estava apoiando um candidato que era amigo dele, tal, lá de Manaus, e estava disputando a eleição aqui em Quari. Eu consegui ganhar essas eleições com 32 mil votos, e o prêmio dessa eleição para mim foi disputar uma eleição para governador no ano de 2022, pelo fato de eu estar no mesmo partido que o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu fui disputando a eleição, meio que sem saber muito bem, consegui alcançar a quantidade de 2.047.000 votos. Ganhei as eleições pegando carona ali no movimento da direita, no movimento do presidente Jair Bolsonaro, no movimento do PL. Consegui ganhar as eleições com 2.047.000 votos. Fizemos um plano de governo, fizemos um bom trabalho à frente do governo do estado do Amazonas e agora eu estou indo para uma nova eleição. No ano de 2024, eu estava sendo muito contrariado aqui no estado do Amazonas
por aliados, por inimigos de diversos lados. Eu fiz um plano de governo, trabalhei meu plano de governo. Como eu sou residente da cidade de Quari, eu sou governador e tal, ia para Manaus, voltava para Quari. Aqui eu estava tendo mais dificuldade de trabalhar do que quando eu estava indo. Quando foi na eleição de 2024, eu fiz uma campanha de prefeito aqui na cidade de Quari, mesmo sendo governador e tal, porque eu não estava sendo assim reconhecido aqui na minha cidade. Então eu precisei fazer uma campanha, disputei a eleição e ganhei a eleição com 37.501 votos. Nesse mandato que eu ganhei a cidade de Quari, nos primeiros dias eu fiz um plano de governo de aproximadamente 200 páginas. E assim, eu obtive uma resposta do nosso primeiro mandato, em que nós livramos Quari assim, de várias dívidas, de vários problemas antigos que haviam relacionados na prefeitura, com várias coisas. Mesmo sem eu estar até presente nisso, nós resolvemos várias coisas, porque eu estava muito envolvido na campanha de governador de 2022, fiquei de 2022 a 2024 direto na cidade de Manaus, trabalhando essas questões. E em 2025, no início de 2025, eu terminei de fazer o plano de governo do estado do Amazonas e tal. No final do ano eu terminei 1000 páginas do nosso governo, assuntos que nós resolvemos, que estava há muito tempo assim parado aqui no estado do Amazonas. Chegou em 2025, eu vou fazer tipo uma metáfora aqui Suponhamos que a cidade de Quari, ela não tinha nenhum carro, só tinham carros alugados e carros alienados. No ano de 2025 eu comprei um carro velho, assim, o carro mais barato da OLX. Eu queria pintar, eu queria reformar, eu queria ajeitar o motor e tal, eu mesmo fazendo isso. Eu trouxe o carro para Quari e tal, e eu fiz uma analogia dessa questão aí, como se a cidade, o nosso governo, tivesse que fazer a mesma coisa que eu precisava fazer nesse carro na cidade, para que a cidade pudesse funcionar, para que a máquina pública pudesse gerar dinheiro, encher o tanque e botar as coisas para funcionar nessa medida aí. Assim, entendedores entenderão isso que eu estou dizendo. Até aí, resolvemos as questões de 2024 até 2025. Aí chegamos em 2024, eu ganhei as eleições aqui em Quari com 37.501 votos e existiu um candidato a prefeito de Manaus na eleição de 2024, que foi um deputado federal do meu próprio partido que se lançou aí. Ele ele é um deputado federal que veio de outro estado e aí se candidatou aqui no nosso estado, conseguiu ganhar uma vez para deputado federal e aí tentou se candidatar para prefeito. Nessa candidatura para prefeito, ele trouxe junto com ele uma empresária da cidade de Manaus que veio apoiá-lo para prefeito e aí passou a ser a vice dele, tipo, desse deputado que fazia parte do nosso partido. Quando eles foram disputar as eleições, eles perderam as eleições no primeiro turno, e aí mais foram para o segundo turno, e perderam as eleições no segundo turno. Então esses candidatos eles foram derrotados nas últimas eleições, eles não foram classificados para disputar uma eleição ao governo. Eu fiz diversos protestos e tal, mas
eu não, tipo assim, pelo fato de eu estar assim nessa ida e vinda e tal, eu não consegui muita credibilidade dentro do meu próprio partido. Porém, dentro do partido eu sou o candidato que tem 2.047.000 votos válidos. Votos válidos. Que são votos válidos? O voto de quem ganha, tipo, se você votou em mim nessa eleição, eu ganhei para governador com 2.500.000 votos. Esses votos são válidos porque eu ganhei as eleições. Suponhamos que o segundo colocado seja o Omar Aziz, que é quem está em segundo lugar nas pesquisas. Suponhamos que ele tem aí 600.000 votos. Os votos válidos são os meus, que vão ganhar com 2.500.000 votos. O voto que perdeu, não, vou dar um exemplo melhor. Suponhamos que o Omar teve 2 milhões de votos e eu tive 2.500.000 votos. Os votos que valem são os meus, os deles morrem. Então, todos os outros candidatos, ou todos os eleitores que votaram no Omar, vão passar 4 anos como derrotados nas eleições, porque eu vou ganhar as eleições, e aí os eleitores de quem perder passam a ser derrotados, né? Não é assim que é a regra do jogo? Falar sobre isso, o início da nossa campanha. Tá, vamos chegar aqui no início da nossa campanha. Como eu ganhei as eleições, tanto da última eleição para governador, ganhei para governador com 2.047.000 votos. Contestaram, eu fui para uma nova eleição de prefeito, ganhei a eleição de prefeito com 37.501 votos. Então eu sou classificado a ser candidato a governador. E não tem como mudar essa regra, colocar um candidato que perdeu, por mais que tenha o voto que tiver, mas o voto quando perde não vale nada. Então eu fui promovido a candidato a governador. O início da nossa campanha. Nós iniciamos a nossa campanha fazendo lives no Facebook, já publicamos várias pesquisas eleitorais, estamos em todos os bairros das cidades fazendo pesquisa eleitoral, entrevistando as pessoas nas suas casas, observando o que precisa ser feito dos eleitores, da população. E nós vamos trabalhar a nossa campanha eleitoral bastante aqui nas redes sociais. Vamos estar presentes todos os dias no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, no Kawaii, em todas as redes sociais que você conhecer, nós vamos estar presentes. E além disso, a gente tem um trabalho na internet, das lives que nós estamos fazendo diariamente aqui. E também nós vamos estar fazendo caminhada nos bairros. Caminhada nos bairros em que nós vamos estar colocando um paredão, um trio elétrico. Eu vou em cima do paredão do trio elétrico. Nós temos aí 22 músicas registradas para tocar nessas eleições. Nós vamos colocar nossas músicas, são muito animadas, músicas super divertidas. Vamos convocar a população para estar nos bairros no dia que a gente for. E vamos fazer um passeio nos bairros, vamos entregar santinho, tomar um café juntos ou almoçar juntos. Normalmente essas nossas caminhadas elas vão acontecer das 11 horas da manhã até as 1 hora da tarde. Nós vamos passar por aí pela sua loja, pelo seu comércio, pela sua casa, entregando santinho, entregando nossos panfletos de propostas, de projetos. Outra coisa que nós vamos fazer é comício. É obrigatório que a gente faça no mínimo uns 2, 3 comícios. Vai ser muito importante contar com todos vocês nessas eleições, nos nossos comícios. Eu sou candidato a governador do estado do Amazonas. Eu não abro mão dessa vaga nem para
Se o Bolsonaro viesse aqui ser candidato a governador, eu não aceitaria que ele fosse o candidato a governador, que eu tenho um plano a ser feito. Eu apoiaria ele para presidente, mas para governador do Amazonas não, porque eu estou pronto aqui para realizar tudo que o estado do Amazonas precisa para os próximos anos. Eu criei o mecanismo de governo que vai sustentar a máquina pública nos próximos anos. Então, se você votar em outro candidato, você vai estar colocando a perder um trabalho que nós fizemos para acontecer no estado do Amazonas e melhorar a vida das pessoas há muito tempo. Há 6 anos eu entrei na política. Eu não tipo assim, tinha vontade, era um sonho de criança, assim, ser um dia governador do Amazonas, ser prefeito da minha cidade. Mas era um sonho distante, era uma coisa que eu queria, mas não era o principal foco da minha vida. Eu comecei os meus estudos no ensino fundamental, ensino médio, e aí iniciei a minha faculdade, que foi uma faculdade de medicina. Fiz faculdade de medicina. A minha vontade era ser médico, trabalhar no hospital e tal, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família. Mas o destino me trouxe até aqui, em que eu estou presente na política do estado do Amazonas. E até o momento nós não conseguimos encontrar uma figura que possa tipo assim, eu sair de ser governador e colocar uma outra pessoa que possa ser. Ainda não consegui enxergar esse perfil em nenhum dos outros candidatos que estão tentando a mesma vaga que eu nessas eleições. Falar sobre os outros candidatos. Não, obstáculos dessa eleição. Para mim, nessa eleição, tem alguns obstáculos. Primeiro, eu sou do PL, e o PL, o primeiro obstáculo seria esse, que tem uma candidata que foi derrotada nas últimas eleições, querendo se candidatar à minha vaga, que eu não aceito. Está negada essa possibilidade, não aceito. E até quem já tem assim, algum adesivo no seu carro com a foto da outra candidata pela minha sigla, pelo que eu estou fazendo, é bom tirar. Seria bom tirar. E até mesmo tirar dos outros candidatos também. Tira o adesivo do seu carro, da sua moto. Não aceite isso. Não aceite isso. Vamos ganhar as eleições tirando os adesivos dos outros candidatos. É isso. Quem vai votar no Miquel Júnior, seu carro não precisa de adesivo. Se você quiser, você coloca ali uma bandeirinha do Brasil só para identificar que você está do nosso lado. Não para apagar seu carro com adesivo de outros candidatos, porque pode ser que até dê problema no seu carro. Aí falar sobre projetos, sobre nossos projetos para o Amazonas. Na eleição de 2022, eu entrei assim, meio que sem conhecer muito as causas do Amazonas. Tipo assim, vim de uma política que eu vinha de prefeito de Guari, e aí quis, tipo assim, evoluir aquela política que eu vinha trazendo na campanha de prefeito. Tentei evoluir para ganhar para governador, funcionou, mas a história já mudou. A história da política do estado do Amazonas, de tudo, mudou, não é mais a mesma coisa. Hoje nós já temos a IA, nós já temos vários avanços que mudaram a política do estado do Amazonas. Objetivos, assuntos relacionados. Nossos projetos para o estado do Amazonas, eles são. Eu tenho 5 projetos para o estado do Amazonas. Hoje depois de ter passado 4 anos assim, trabalhando, analisando tudo que os recursos minerais do estado do Amazonas, as possibilidades de onde o Amazonas pode crescer, do que pode ser feito, nós conseguimos elaborar 5 propostas que com certeza vai melhorar a vida das pessoas aqui no estado do Amazonas. O objetivo da live
votos para as eleições. O objetivo dessa nossa live é ganhar votos nessas eleições, para ganhar as eleições para governador do Amazonas. Quero ser o governador do Amazonas, quero passar esses 4 anos liderando o povo do estado do Amazonas a viver dias melhores. Agora eu vou apresentar umas músicas aqui da nossa campanha, que umas 2, 3 músicas aqui que eu escolhi para tocar hoje, e depois nós vamos apresentar o nosso plano de governo. Nós vamos apresentar o nosso plano de governo aqui, está na linha aqui. Comentários sobre... Não, depois das músicas nós vamos... Eu vou falar quem são os candidatos que nós vamos... Que eu estou pensando se eu vou apoiar ou não. Como está a questão dos outros candidatos a deputado estadual, senador, isso e aquilo. Vamos lá. Essa aqui são as minhas músicas. Meu coração é 22. Você que quiser as nossas músicas, meu coração é 22. Coloque seu contato aí nos comentários que eu envio no seu WhatsApp. Miguel Júnior, tamo com você. Lá na quebrada o povo grita teu nome. Da rua pro campo do sonho, pro jogo, camisa suada, fé na chuteira, você corre, a esperança corre junto. Olho pra cima, agradeço em silêncio. Quando você dribla o tempo desacelera. Cada passo teu parece promessa, cada gol teu cura a tristeza velha. Meu coração é 22, bate forte só por você. Miguel Júnior, tamo com você. Na vitória, na luta, no que Deus quiser. Meu coração é 22, quando toca teu nome eu já sei que a bola vai beijar a rede outra vez. Miguel Júnior, tamo com você. Yeah, yeah. Vem com o povo, vem decidir a nossa live. É Miguel Júnior, 20, se só está aí. Lá na rua, na feira, no bar, o assunto é o mesmo em todo lugar. Tá todo mundo querendo mudar o futuro da nossa família, cuidar. Gente simples, cansada de esperar, que é respeito, o trabalho e um olhar, que entendo que acorda cedo e luta sem nunca recuar. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai ganhar. Miguel Júnior é 22 pra gente melhorar. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai ganhar. Miguel Júnior é 22, tá na boca do povo, pode anotar. Ele olha no olho ao conversar, conhece cada canto desse lugar, sabe o preço do gás e do pão, escuta de verdade o coração. Quem trabalha merece proteção, quem estuda precisa da mão de alguém que não foge da briga e defende a nossa região. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai ganhar. Miguel Júnior é 22 pra gente melhorar. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai ganhar. Miguel Júnior é 22, tá na boca do povo, pode anotar. 22 na urna, essa é pra mudar. 22 na urna, o povo vai gritar. 22 na urna, deixa o coração guiar. É Miguel Júnior, pode confirmar. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai ganhar. Miguel Júnior é 22 pra gente melhorar. Miguel Júnior, eu vou votar. Miguel Júnior vai... É isso aí, minha gente. Agora eu vou falar sobre os candidatos. Ó, eu sou o governador que vou disputar as eleições pelo PL. Lá nós temos 3 candidatos a senadores, 6 candidatos a deputados federais e 20 candidatos a deputados estaduais. Eu possivelmente vou ter que escolher
um candidato de cada para cada uma dessas vagas dentro do meu partido lá. Para presidente do Brasil, eu ainda não decidi o meu voto. Eu faço parte de um partido que tem um candidato, mas eu ainda não decidi o meu voto. Juro para vocês, até mesmo porque eu sou um candidato independente e possivelmente o candidato a presidente do nosso partido já apareceu em algumas fotos com a pessoa que está tentando a minha vaga dentro do nosso partido. Então não declarei o meu apoio. Eu tenho 2.047.000 votos válidos nessas eleições. Não declarei o meu apoio para presidente. E tipo assim, para senador, deputado e tal, eu vou votar para 2 e tal. Gostaria que fosse do meu partido. Mas se nenhum dos candidatos se interessarem pela minha campanha, eu vou votar em mim para todas as vagas aí, para senador, deputado estadual, deputado federal e deputado estadual. Comentários sobre os nossos adversários. Tá. Aqui eu sou o governador Miquel Júnior, estou em primeiro lugar nas pesquisas. Tem aí de 53% a 56% de intenção de voto. Em segundo lugar, nós temos o senador Omar Aziz, que é candidato pelo PSD. Ele tem ali de 15% a 16% de intenção de voto. Tem uma coligação muito forte, se formou um time aí com 3, 4 partidos, 5 partidos. Porém, esses partidos eles são partidos pequenos, tem 1, 2 candidatos, 3 candidatos. Tem uns 2 a 3, tem uns 5 candidatos. Só que coligação, ela tem uma falha, porque assim, ó, você vai ter voto para presidente, se teu partido tiver um candidato a presidente, para governador, para senador, para deputado federal e deputado estadual. Dentro do nosso partido, se os outros integrantes do meu partido decidirem apoio a mim, nós vamos fechar toda a votação dentro do nosso partido. Todos os nossos eleitores eles vão votar dentro do nosso partido, dentro do nosso lado político. Agora, se não acontecer isso, nós vamos precisar fazer uma coligação, vamos precisar conectar com os outros partidos para ganhar as eleições desse outro lado político. Depois do Omar, nós temos o Davi Almeida aí, que ele está tipo, meio que sozinho ali, tem um partido, tem voto para governador, tem um presidente que tem poucos votos, aí não tem senador, tem voto para deputado federal e deputado estadual. Provavelmente esse candidato já esteja eliminado nas eleições. Aí depois dele nós temos a Maria do Carmo, o Roberto Cidade, que é um candidato que surgiu de uma necessidade do grupo do ex-governador Wilson Lima, que está pleiteando uma vaga de senador. E para não ser eliminado da mesma forma que os outros foram eliminados, ele lançou um candidato tal e tal e tal, que eu acredito que também o senador Omar Aziz caiu nessa, que não tem nenhum senador no seu partido. Tem um candidato a senador, mas que é de outro partido, se divide muito voto. Depois do Roberto Cidade, que ele tem aí de votos válidos 105.000 votos, que ele era candidato a deputado estadual na última eleição, ganhou a eleição para deputado estadual e agora foi para candidato a governador. Só que tipo assim, para tu escalar de 105.000 votos para mais é bem difícil, porque já está registrado isso no seu histórico, né? Depois dele nós temos aí a Maria do Carmo, Cabo Daciolo e Gilberto alguma coisa, e tem mais um outro candidato. A Maria do Carmo, ela é uma candidata que surgiu assim para ser uma, tipo assim, eu sou candidato a governador e ela surgiu aqui para chamar a atenção
dos outros candidatos ali, tal, chamou atenção e tal, eles guardaram atenção para eles, enquanto eu sempre estava em crescimento nas pesquisas. E foi só para isso. E também para não ficar, tipo assim, meio se sentindo derrotado porque não ganhou as eleições na eleição de prefeito. Aí eu, tipo assim, fui super, tipo assim, dei atenção e tal, assim, mas aí quando ela quis pegar o meu cargo, a minha vaga, eu retruquei e coloquei ela no lugar dela. Ela não pode fazer isso e tal. E esse é o meu posicionamento em relação a essa coisa. Comentários sobre nossos adversários, falar mal dos nossos adversários. Pois é, vamos voltar aqui. Eu fui governador, fiz o plano de governo, tal, estou pronto para fazer o Amazonas acontecer. Temos o segundo colocado, que já foi governador e tal, teve teve uma cena de que ele saiu do governo e tal, um negócio de maus caminhos, eu nem sei muito bem como é isso. O Davi Almeida tem o que está em terceiro lugar, tem um problema lá dos buracos da cidade de Manaus. Aí tem um problema também que ele foi governador um tempo, aí fez uma parada que era para fazer uma coisa, ele fez outra, assim, tem uns processos assim na justiça relacionados à política. Aí nós temos o Roberto Cidade, que veio, tipo assim, oriundo do União Brasil, que é tipo assim uma evolução do Wilson Lima ali, para dar voz para aquela política que o Wilson Lima fez. Nós já vimos o que foi essa política, o que foi esse tempo de governo, e nós não queremos isso novamente para o estado do Amazonas. Nós vamos avançar de 2022 para 2030 e não voltar para 2019, 2018. Depois dele tem a Maria do Carmo, que ela perdeu as eleições, foi derrotada nas eleições de 2024. Aí ela veio da FAMetro, né? Ela era professora da FAMetro, eu acho. Veio da FAMetro e está utilizando os recursos da FAMetro para fazer campanha na eleição aí, que eu acho que também é uma coisa errada, tipo um caixa 2, alguma coisa assim, porque não pode, né? Dinheiro público ele vem do fundo eleitoral, que tem até um limite de gasto para as eleições. E temos os outros candidatos. O Cabo da Ciolo, que veio do Rio de Janeiro, ele foi candidato a presidente, veio do Rio de Janeiro e aí está aqui no estado do Amazonas fazendo uma campanha que a gente não sabe muito bem como que não tem candidatos, um do PCO e um advogado que até apareceu nos últimos debates aí, mas tipo assim, eles não têm uma história política e nem uma estrutura para disputar as eleições. Essa é a minha versão de falar mal desses candidatos, dos outros candidatos. E eu construí um plano de governo para o estado do Amazonas para que eu possa governar o estado e repassar essas informações para os outros candidatos, para que isso seja falado entre os deputados federais, entre os senadores, entre todas as instâncias do estado do Amazonas, porque é isso que vai ser feito aqui no estado do Amazonas. E o nosso plano de governo ele começa em cima de qualquer plano que os nossos adversários possam ter para o estado do Amazonas, porque o que ganha as eleições é a ideia que vai ser feita aqui no estado do Amazonas, e nós temos isso. E a maioria dos nossos adversários não. Eles não estão prontos para levar o estado do Amazonas de janeiro até o ano de 2030. E nós estamos prontos. Fizemos aqui o nosso plano de governo, que é a melhor coisa que pode acontecer no estado do Amazonas nesses últimos anos. O primeiro aspecto do nosso plano de governo é que nós temos aqui, na verdade não é aqui, é em todo o Brasil, em cada estado nós temos aí o Bolsa Família. Existem estados que já não existe mais o Bolsa Família, só que a gente não ouve falar aqui. Nós vamos pegar esses recursos que existiam no Bolsa Família, que
um sistema de lotação de pessoas, que existem aproximadamente 3 milhões de vagas para o estado do Amazonas. Nós vamos pegar essas vagas, vamos limpar, vamos transformar essas vagas em empregos, gerando empregos para professores, médicos e tal. Esses empregos, eles vão ocupar todas as repartições públicas que existem no estado do Amazonas, todas as escolas, hospitais, delegacias e tal, para que se cumpra o funcionalismo público durante os 4 anos de governo. Além disso, nós vamos abrir vagas para novos profissionais. Você aí que está na sua casa, você que é formado, você que é formada, você que tem uma faculdade, você que tem um curso técnico, você que tem uma funcionalidade para o estado do Amazonas e tem que ficar à mercê da sua mãe, do seu pai, porque é preciso que ganhe Bolsa Família ali naquela casa, ali naquele lugar. Nós criamos uma política em que nós vamos dar uma funcionalidade para sua mãe e para o seu pai. Se for um pouco mais velho, vamos aposentar. Se for um pouco mais jovem, vamos colocar no sistema de trabalho do governo. E para quem não quiser trabalhar, para quem não tiver um emprego, tipo, você veio lá tipo assim, você vem do interior para Manaus. Você não tem um emprego, você não tem nenhuma fonte de renda. Então nós vamos criar postos de distribuição de recursos financeiros para pessoas assim, ó. Você tem uma identidade, você vai lá, hoje eu não estou sem nada aqui. Quem tem alguma coisa, pode ir lá, vai lá, ficar na fila e tal. Mas se você tem um emprego dentro do governo do estado, vai aparecer lá. Olha, você não pode receber esse benefício porque você tem um emprego em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. E esse dinheiro é só para pessoas que não têm emprego e tal. E aí, você vai a primeira vez no posto de distribuição hoje, almoça, tal, janta, tal, faz o que tem que fazer. Depois você vai no outro dia, pega o dinheiro, se inscreve lá no... Quando você se inscrever, que você não tiver no sistema, você vai falar a sua profissão ou a profissão que você almeja exercer para ter um funcionalismo no estado do Amazonas. E aí nós vamos direcionar você para essa função. Mas aí, se você não se identificar nessa função, você pode voltar para a fila durante os 30 dias, que ao final dos 30 dias, se você for todo dia para a fila, receber o dinheiro, vai dar 3 mil reais, mas só que tem um trabalho de ir para a fila e tal, porque isso vai tirar a população de casa, dessa saída de casa. Ela pode passar por um lugar e encontrar uma oportunidade de um negócio, uma oportunidade de um emprego, uma oportunidade disso ou daquilo. Nós vamos gerar movimento nos ônibus, nos táxis, nos Uber, nos mototáxis, em todas as atividades vamos gerar movimento, principalmente quando essas coisas começarem a acontecer aqui no estado do Amazonas. O nosso terceiro plano de governo, que eu falei para vocês que nós temos 5, é construir 50 obras em cada uma das 62 cidades do estado do Amazonas. É como se a gente fizesse um contrato com todos os prefeitos, que eles têm que construir 50 instalações assim, que pode ser escola, pode ser um condomínio de casas assim para as pessoas da cidade, pode ser um condomínio de apartamentos na sua cidade, pode ser um hotel, uma vila olímpica, uma escola, um ginásio, o que você quiser. Nós vamos investir num valor tanto para que seja feito no estado do Amazonas 50 obras de desenvolvimento urbano para cada cidade. Com essa ação, nós vamos, no final dos 4 anos de governo, se a gente conseguir realizar esse trabalho, nós vamos ter aqui no estado do Amazonas mais 3.100 obras novas
no ecossistema do estado do Amazonas, no ecossistema do governo do estado do Amazonas. Imagine que nós já temos aí tantas escolas na sua cidade, tantos hospitais na sua cidade. Imagine que nós vamos abrir 3.100 novos espaços públicos. Shopping center, praças de alimentação, o que for melhor para a sua cidade. Nós vamos abrir esses espaços e esses espaços aí vão nos gerar um crédito financeiro muito alto aqui para o estado do Amazonas. E com esse crédito que nós vamos conseguir, com a concretização da construção de 3.100 obras no estado do Amazonas, nós vamos criar um plano de asfaltamento total. O que é um asfaltamento total? Asfaltar todas as cidades, asfaltar todos os ramais vicinais e criar um plano de asfaltamento que vai conectar a cidade de Manaus para Tabatinga, Manaus para Humaitá, Manaus até o Pará, até o Acre. Então nós vamos conectar o estado do Amazonas através de estradas. A gente vê o prefeito de Manaus querer fazer viadutos e tal para tentar desafogar o trânsito, mas não vai acontecer, porque esses viadutos eles eram para estar sendo construídos no meio da floresta, para conectar cidades por cidades, por cima da floresta. Imagine só você poder pegar o seu carro, pegar a sua moto e dirigir da cidade de Manaus até a cidade de Quari. Na estrada vai ter no mínimo ali 500 carros indo e 100 carros voltando e tal. 500 carros voltando, 500 indo. Esse fluxo de movimento vai desafogar o trânsito na cidade de Manaus. Porque existe gente que mora em Manaus, mas que, tipo assim, às vezes no fim de semana vai querer ir lá em Tefé, lá em Quari e tal, quem é dos interior. E que para ir de barco é normal, dá para ir, chega lá em um dia, 2, de lancha dá para ir, chega lá em um dia, de avião chega lá em tantos dias, mas só que o fluxo de trânsito, de movimento fica todo na capital. E nós queremos fazer o que com esse fluxo de trânsito? Espalhar para o interior do estado. Hoje, nas cidades, nós fizemos uma pesquisa nas cidades, assim, cidade por cidade. Nos interiores maiores, assim, tem no máximo 250 carros. Nos menores tem 30, 40 carros. E na cidade de Manaus nós temos aí 1 milhão a 1 milhão e 500 mil carros. Não estou dizendo que, tipo assim, não estou dizendo que isso é ruim para Manaus e tal, mas só que, tipo assim, quando você vai para Manaus, você vê ali na Djalma Batista, quando todo mundo está voltando para casa, é um engarrafamento, tanto na Djalma, na Constantino, no outro, para a Zona Leste, pro outro. É isso que a gente quer? Não, o que a gente quer é dar fluidez para o trânsito, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vai acabar com o mercado dos portos, dos tal? Não, porque tem gente que não tem carro, tem gente que nunca vai ter um carro. Mudar alguma coisa, mas a evolução ela acontece para que a gente possa melhorar o nosso patamar de vida. Tem aqui uma parte do nosso plano de governo que era que, assim, ao a gente completar concomitantemente com todos os planos de governo que a gente fez para as pessoas do estado do Amazonas, nós vamos pagar um salário bom para as pessoas, para que elas possam, no primeiro ano do nosso governo, comprar uma moto. É obrigação de todos os nossos eleitores pagar um consórcio, ir lá, financiar, comprar uma moto no primeiro ano do nosso governo. No segundo ano do nosso governo, é a missão do nosso eleitor comprar um carro. Porque só aí nós vamos aumentar para
2.500.000 carros dos nossos eleitores. Nós vamos comprar. Pessoas que votam na gente, que trabalham do nosso lado, vão ter carro. Vai ter carro, vai poder dirigir carro, vai poder dirigir moto, não vai correr risco de sofrer acidente, porque até isso o nosso plano de governo cobre o seguro dos nossos eleitores. No terceiro ano, você vai construir uma casa, financiar uma casa, comprar um apartamento, fazer alguma coisa relacionada a imóvel. Tipo assim, isso é uma regra que nós estamos impondo para os nossos eleitores. Quem fizer vai se dar bem, quem não fizer vai tentar de novo no próximo mandato. E aí depois que você, no terceiro ano que você comprar moto, carro, casa, aí você tem direito a fazer uma viagem com a sua família, com o seu namorado, com seus filhos, com seu amigo, com quem você quiser. No quarto ano do nosso mandato, você vai chegar em janeiro ali, esse ano eu vou pagar uma viagem para mim. Eu tenho que pagar a casa, o carro, mas vou fazer uma viagem, nem que seja para uma cidade vizinha. Você pode ir ali, você que é de Manaus, você pode ir lá em Manacapuru, você pode também ir lá no estado do Pará, você pode ir para Fortaleza, para São Paulo, Rio de Janeiro, conforme a sua condição. Mas é importante que aconteça isso que nós estamos dizendo. Se você não tiver condições de comprar uma moto nova, compre uma moto seminova. Se você não tiver condições de comprar uma moto seminova, compre uma moto meio uso ali, que dê para você usar, para você sair de andar a pé para ter um veículo. E se a gente conseguir realizar esse trabalho à frente do governo do estado do Amazonas, nós vamos fazer a população evoluir, viver melhor, e vamos trazer assim um novo estilo de governo em que as pessoas se sintam representadas de verdade, que tipo assim, a gente ouve os políticos falar vários códigos, várias coisas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu fiz isso, fiz aquilo, a gente não viu nada disso. Eu estou falando a língua do povo, aqui o papo é daqui para lá, você entende daí, eu entendo daqui, e nós vamos desenvolvendo a melhor opção para essa eleição. Eu quero ganhar as eleições com muitos votos. Aí está a nossa meta de chegar a 3 milhões de votos, que chegando a 3 milhões de votos nós vamos bater um recorde aqui no estado do Amazonas e abrir um sistema de 3 milhões de vagas para que você possa ter um emprego. Seu primeiro emprego, segundo, terceiro, quarto, ou até mesmo que seja seu último emprego, porque se você estiver velho e tal, e ainda quiser trabalhar, vote em mim que vai ter uma chance para você no nosso governo. Agora, eu vou vou rezar o Pai Nosso, que estás no céu aqui com você. E também vou deixar uma dica aqui para todas as crianças, para todos os jovens, que antes de você dormir na sua casa, feche seus olhos assim, ao lado da sua cama e tal, peça a proteção de Deus para guardar o seu sono. Se você não sabe fazer uma oração espontânea, você pode fazer aquela oração que Jesus ensinou na Bíblia, né? Que é assim, vamos lá. Vamos iniciar aqui, eu vou fazer até o gesto que é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Isso vai proteger o seu sono, vai proteger a sua noite, você vai dormir bem. E quando você acordar, você já acordou ali, se espreguiça, dá ali uns 10 pulinhos para dar um alerta para o seu corpo que você está acordando. Puxa ali uns 50 pó de chinelo só para acordar bem, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola e fazer o que você tem que fazer durante o dia. Já estamos chegando aqui ao item 21 da nossa live. Vamos fazer um resumo aqui.
de todos os assuntos que nós abordamos na nossa live. Primeiro, a nossa live ela começou às 8 horas da noite. Sou um candidato, já fui candidato a prefeito de Quari, fui candidato a governador do Amazonas e agora sou candidato a uma nova eleição para governador do Amazonas. Quero ganhar as eleições. Falei sobre o assunto que a prefeitura de Quari, hoje, tipo assim, nós tiramos a prefeitura de Quari do Reino da Caveira, que é tipo, todo mundo morto. Tiramos a prefeitura do Reino da Caveira e iniciamos um novo sistema de vida para as pessoas de Quari. Até mesmo porque assim, ninguém daqui de Quari pode ganhar mais de 5 mil reais, porque ao longo do tempo a nossa cidade ela passou por várias acusações, assim, os líderes da nossa cidade foram acusados de crimes, de roubar dinheiro, de lavagem de dinheiro, de crimes de crimes sexuais, de pedofilia e tal, algumas coisas assim. E tipo assim, a população tinha a opção de votar nas pessoas que estavam recebendo essas acusações e numa oposição que era tipo assim, uns caras que se juntavam aqui assim, porque existia o governo e as pessoas falam mal do governo. Se juntavam todas as pessoas que falavam mal do governo ao longo de 20 anos e formavam uma oposição, assim. E tipo assim, entre ir pro lado de tipo assim, um time de um monte de gente que já tinha perdido e ficar aqui no time que ganhou, era melhor assim, melhor voltar aqui, que aqui pelo menos tem a garantia de um emprego, disso, de aquilo e tal. Mas essa política ela causou assim um efeito para todos os cidadãos de Quari, que onde você chega, as pessoas têm uma desconfiança com você lá. Mesmo que você não faça nada, essa desconfiança ainda existe. Assim, e eu tentei assim ao longo desse tempo apagar esse fato da história da nossa cidade, para que a gente pudesse ter assim um novo reconhecimento, uma nova história aqui das nossas pessoas aqui do estado do Amazonas. E continuando o resumo da nossa campanha, aqui sou candidato a governador, eu não abro mão para ninguém dessa vaga. Vou disputar as eleições até o dia 4 de outubro. A nossa campanha está toda pronta, nós temos o nosso marketing político, os nossos vídeos políticos, está tudo pronto. Está tudo pronto para a gente ganhar as eleições e fazer um bom governo durante os 4 anos de governo. É isso, gente. Aqui fiz um resumo básico aqui do que nós falamos. Acredito que eu vou ganhar as eleições. Acredito que nós vamos ter muito voto. Tipo assim, eu espero ganhar as eleições no primeiro turno das eleições aqui. E que a gente possa governar o estado do Amazonas melhor do que os últimos 4 anos. Eu sou o governador Miquel Júnior, quero contar com o seu voto para essas eleições. Essa foi a nossa primeira live da nossa campanha a governador do estado do Amazonas aqui no Instagram. Provavelmente todos os dias nós iremos estar presentes aqui, falando um pouco de tudo aquilo que nós vamos fazer e acontecer para as pessoas do estado do Amazonas e também para mim. Eu, ao ganhar o governo ali, vou pegar o palácio, vou fazer umas acomodações para mim bem boa lá, vou fazer um espaço ali para que eu possa receber os senadores, deputados, outros governadores de outro estado, para a gente fazer umas festas lá no palácio. Vou comprar uns carros de super luxo para que eu possa governar bem, vou comprar um bom jato, assim, um avião 2027, que vai ser o ano, né? Um bom para o estado do Amazonas. Vou concluir todas as obras que aí os antigos governantes deixaram para lá. E vamos fazer isso juntos. Eu, você, a sua família, os nossos amigos em que nós vamos conhecer ainda. Estou pronto, acredito no estado do Amazonas e acredito em todos vocês. Dessa vez eu vou fazer
uma magia, uma mágica com a minha caneta usando como varinha. Aspectos de saúde para a sua vida, aspectos de melhoria de vida nas suas finanças, e que assim seja para sempre e sempre. Que o estado do Amazonas vibre uma energia de boas vibrações, que o estado do Amazonas tenha um direcionamento específico para melhorar a vida das pessoas, e que eu ganhe as eleições para governador do Amazonas, que a minha imagem esteja na sua mente para sempre como governador do estado do Amazonas, e que a minha evolução política seja a sua evolução política. Spink Bebracas, Amber Docs do Maffer. Sou o governador do Amazonas e estou com você. Forte abraço, e aqui se encerra a nossa live de hoje, e em breve nos encontraremos. Vamos fazer comícios, showmícios, passeatas, motocicletas, caminhada nos bairros, e o que for preciso para a gente ganhar as eleições. Um forte abraço, tamo junto. Eu sou o governador do Amazonas, Miquel Júnior, candidato a uma nova eleição para ganhar no primeiro turno com aproximadamente 3 milhões de votos.